Se você tem a sua Bíblia, por favor, abra comigo em 1 Reis, capítulo 18, versículo 30. E Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele e restaurou o altar do Senhor, que estava quebrado. Eu quero usar como tópico, pregando por alguns minutos, o altar do Senhor, que estava quebrado. E eu temo que nós podemos perguntar: qual o problema nos Estados Unidos? Esse é o problema nos Estados Unidos. O altar do Senhor está quebrado. Abaixe a sua cabeça. Pai Celestial, eu te agradeço pela sua graça hoje. E eu peço, Senhor, que o Senhor nos ajude a compartilhar a palavra da verdade de uma maneira correta. Nós não podemos fazer nada de nós mesmos. Senhor, como a canção diz, nós mal podemos andar sem o Senhor segurar a nossa mão. Então eu te peço para me ungir para pregar, como o Senhor possa ungir as pessoas também para receber. E Pai, eu te peço no nome de Jesus. E todos dizem amém e amém. Israel é uma nação única no mundo. A grande profecia que foi dada por um profeta desviado chamado Balaão, dizendo que em essência Israel não ia ser um número grande entre as nações, porque eles tinham um mandato especial de Deus, independente da condição deles hoje. O Senhor ainda não terminou com eles. Ele ainda vai levantá-los. E não vai acontecer até a segunda vinda, mas vai acontecer naquela época. Eles vão ser restaurados àquilo que Deus originalmente estipulou. E a evidência bíblica de que naquela época todo judeu na face da terra vai aceitar a Jesus Cristo como Salvador e como Senhor. Glória a Deus. Eu disse que todo judeu, até o lugar mais distante desse planeta, e o Espírito Santo disse aos profetas que as nações iriam ajudá-los a vir a Israel. Podemos voltar em nossa mensagem hoje até alguns séculos depois, que Davi tinha sido rei, que eu acho que na mente de Deus devia ser o primeiro rei de Israel. Mas Israel vacilou, vamos dizer assim, exigiu um rei. Então Saulo foi o resultado disso. E aquilo que a carne faz não pode vencer. Então chegou um tempo depois da morte de Salomão, o filho dele, Roabão, entrou no trono e não tinha a consagração de Davi, nem a sabedoria de seu pai Salomão. E as pessoas de Deus que eram monoteístas, é apenas um grande nome, é um número, significa que Israel adorava um Deus, Jeová. Então toda outra nação no mundo era politeísta, significando que adoravam muitos homens e também espíritos demoníacos. Mas o único povo na face da terra que tinha uma ideia ou conhecimento de Deus, que deu as palavras aos profetas e através disso deu a sua palavra, até mesmo a nova aliança, que o significado foi dado ao apóstolo Paulo. Eles foram erguidos ali no lombo de Abraão e de Sara por 3 razões. A primeira era para dar ao mundo a palavra de Deus. Eu acredito que todos os que escreveram eram judeus, e alguns dizem, Lucas era um gentio. Pode ser que tenha sido, mas eu acho que não.
porque a Bíblia diz que Deus deu a sua palavra a Jacó. E em segundo lugar, eles iam ser o ventre do Messias, o filho do Deus vivo. O grande profeta Isaías disse: a virgem vai dar à luz, e vai então vir um filho, e vão ser chamados de Emanuel, que significa Deus conosco. Será que você pode imaginar, sabe, a risada, a zombaria que vinha com a profecia de Isaías? Uma virgem vai dar à luz. Mas a virgem deu à luz. Glória a Deus! Glória! 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 Em terceiro lugar, eles tinham que evangelizar o mundo. Por muito tempo, meio que vem sobre a minha mente que eles não fizeram a última parte da maneira certa, mas eles não falharam. Sim, eles crucificaram a Cristo, mas foi um judeu que levou esse evangelho aos quatro cantos desse mundo, e eu e você somos salvos aqui hoje por causa disso, porque ele ouviu o chamado da Macedônia: venha nos ajudar. Glória a Deus, glória a Deus. Paulo e Silas quase apanharam até morrer, depois de chegarem até ali. Não foi nem uma sinagoga, foram apenas alguns judeus que estavam adorando ali perto do rio. E uma mulher estava em meio deles, chamada Lídia, e ela era gentia, mas ela ouviu a mensagem para Israel e ela tinha aceitado o único Deus, Jeová. Então Paulo e Silas saíram com a mão cheia de pessoas, e Lídia deu o coração a Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Não somente isso, muitos de vocês não sabem disso, mas a primeira igreja no solo europeu foi na casa de uma mulher. Glória! Não somente uma mulher anunciou. A primeira coisa de que diz: ele não morreu, ele vive, pois eu tenho visto ele com os meus olhos. Então a primeira igreja em solo europeu foi na casa de Lídia, a que vendia tecidos. Não, eles erraram em muitas coisas, como é óbvio, mas Deus ainda assim estabeleceu o plano dele, que judeus que iam nos trazer o evangelho ao mundo. E eu tenho que te dizer, independente da posição espiritual de Jerusalém agora, se você não ama o povo judeu, é melhor você ficar salvo, viu? Porque Deus realmente falou sério quando ele disse: eu vou abençoar quem te abençoar, e eu vou amaldiçoar aqueles que amaldiçoarem. Glória a Deus. Debaixo de Roboão, o país se separou. Às vezes Israel chamado de Samaria, às vezes chamado de Efraim. Era o reino do norte, com todos as 12 tribos, com exceção de Benjamim e Judá. E Judá se tornou o que levava
a tocha, vamos chamar assim, porque o templo estava em Judá, em Jerusalém. E a nação de Israel, a confederação do norte, começou a se afundar no pecado, ao ponto que eles adoravam a ídolos, ao ponto de oferecer pequenos garotos como sacrifício humano. Voltando do Vale de Elá, há algum tempo atrás, o motorista disse: pare aqui. Nós paramos. Eu não sabia porque ele queria que nós parássemos, mas ele saiu e não tinha nada ali a não ser madeira. Durante aquele tempo de antigamente em Israel, isso era um altar, e tinha um altar de pedra. E ele disse: aonde sacrificavam seres humanos. O povo de Deus estava perdendo o caminho. E o reino do norte se separou e começou a pecar muito, e debaixo de Acabe e Jezabel, eles totalmente abandonaram a Deus. E ainda assim Deus disse às confederações do norte alguns dos maiores profetas que já viveram. E o profeta do nosso assunto hoje é Elias. Elias, o tisbita, é só isso que sabemos dele. Nós não sabemos como ele veio para o Senhor, não sabemos como ele era chamado de Deus, não sabemos nada a respeito da sua família. Simplesmente diz Elias, o tisbita. E devido ao pecado, havia uma seca, uma falta de chuva por 3 anos e meio que veio sobre aquele país. Imagine só, todo o rio, a não ser 1 ou 2 da nação, tinham se secado. As carcaças estavam mortos entre os animais ali. Não havia nenhuma folha verde naquele lugar. Era como se fosse morte, sabe, um lugar que se sentia o cheiro da morte. 3 anos e meio, nenhuma gota de chuva. E Acabe disse: Elias é o culpado. Eu quero te dizer uma coisa: o que está por vir nessa nação, a não ser que o mover de Deus aconteça, os poderes vão dizer: a culpa é dos cristãos. A comunidade homossexual já está dizendo que a culpa, porque os cristãos dizem que é um pecado. E eu quero te dizer um negócio: a homossexualidade é um pecado. Eu não quero dizer isso para ser, sabe, para machucar pessoas, mas é a verdade. Será que eu sou seu inimigo porque eu te digo a verdade? Eles já estão dizendo que a causa dos problemas é esse livro aqui, chamado de Bíblia. Não, senhoras e senhores, esse não é a causa do problema, essa é a causa das bênçãos que existem nessa nação. Eu quero repetir: a razão pela prosperidade desse país, a liberdade desse país, é por causa de pessoas que são salvas pelo sangue de Jesus, cheios do Espírito Santo e que amam essa palavra de Deus. E ele disse: temos que culpar a Elias. E ele enviou pessoas para tentar encontrar Elias. E eles encontraram ele, o nome pelo nome de Obadias, não Obadias ali na Bíblia, mas o outro Obadias, que amava a Deus, que ajudou
a salvar a vida de vários profetas, trazendo comida para eles, quando eles estavam tentando se esconder do assassino Acabe. Elias disse: vai, diga para ele onde eu estou. Obadias disse: não, peraí, você quer que eu vá dizer a Acabe que você está aqui e o Espírito de Deus pode te levar para outro lugar? E eu então vou ficar numa fria. Esse homem é um assassino. E ele disse: só vai e fala para ele. E eles disseram para ele. E ele disse: você é o que está causando problema em Israel. E Elias disse: não, não sou eu trazendo problema em Israel, você está trazendo problema sobre Israel. Precisamos de pregadores que têm força suficiente para se levantar e dizer para os líderes dessa nação: Jesus Cristo é a resposta e a única resposta, não há outra. Glória a Deus. Mas ao invés disso, nós temos problemas. Eu sei que você sabe o que é problemas. Sabe, covardes que não querem dizer nada. Não é tanto a verdade que eles têm medo, sabe, de dizer. Eles querem o favor. Nós temos pregadores que se dizem ser cheios do Espírito e vão visitar o Papa e falar: isso não é maravilhoso. Não, ele não é maravilhoso. Vocês estão me ouvindo nessa manhã? Eu quero te dizer, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo não é uma mensagem diplomática, é um ultimato. E Elias disse para Acabe: chame todos de Israel e fala para que eles venham até o Monte Carmelo e traga os seus 400 profetas de Baal e os seus 450 profetas aqui de Acabe, 850 deles. E Acabe disse: o que você vai fazer com eles? E ele perguntando aquilo: você tem um profeta de Deus aqui, só um, e você tem 850 daqueles falsos profetas. E os leve ao Monte Carmelo. Ele os levou para o Monte Carmelo. Eu já estive naquele monte, fica perto do Mar Mediterrâneo. Dali você consegue ver o Vale do Armagedon. No topo, acho que cabem, eu não sei, centenas de milhares de pessoas. E existiam aquele tanto de gente ali, naquele dia. E Elias disse: você vai oferecer sacrifício falando com os profetas de Baal, e eu vou oferecer sacrifícios. 2 altares, você em um e eu em outro. E o Deus que responder por fogo, esse sim é o verdadeiro Deus. Agora, o Targum judaico diz que eles construíram o seu altar ali, Baal. Ele falou: pode ir primeiro. E eles sempre tinham no altar um lugar onde um dos seus sacerdotes, sabe, vinham até ali e entravam com fogo e acender a madeira
E o povo ignorante ia dizer: olha, Baal é maravilhoso, ele é o Deus do fogo. Mas aquele que entrou ali ficou preso. Aleluia. Vamos lá. Entra, aleluia. Aleluia. Não conseguiu sair, ficou sufocado. E eles batiam os tambores, gritavam, se cortavam. E Elias disse: talvez o seu Deus está tirando um cochilo. Finalmente eles desistiram. E a Bíblia diz que Elias consertou o altar do Senhor, que estava quebrado. Agora, veja bem a razão por aquela terrível seca em Israel. 3 anos e meio. O país já tinha queimado todos os seus campos. Aí a razão era porque o altar estava quebrado. O problema dos Estados Unidos hoje é, de uma certa forma, uma grande parte dele, é porque de trás desses púlpitos, quando eu falo os púlpitos dessa nação, não estão pregando a cruz. Eu vou provar para você em um momento. Não pregam mais a cruz. A cruz agora é que segura o julgamento de Deus, porque a cruz levou o julgamento que nós deveríamos ter recebido. Entenda isso. Ele escolheu 12 pedras para construir o altar. O Espírito Santo mandou ele fazer tudo o que ele fazia. 12 pedras. 12 é o número de Deus de governo. Ele tinha 12 tribos de Israel, como você já sabe. 12 apóstolos. A Nova Jerusalém vão ter 12.000 pés de longitude, 12.000 pés de altura. São 1.500 milhas cada uma. Veja bem, é o número dele de governo. E ele estava dizendo a Elias e a nós também, hoje, que todo o seu governo se envolve na cruz. Todo o plano de redenção está na cruz, simbolizando através daquelas 12 pedras, através do governo de Deus, o altar simbolizando a cruz. É isso que simboliza. E ele estava dizendo para nós hoje e para o mundo e para todas as coisas que todo o seu governo, tudo o que ele faz, esse grande plano de redenção na sua totalidade, está envolvido na cruz de Cristo. Jesus é o meio, é a fonte de tudo que recebemos de Deus, mas a cruz é o meio pelo qual nós recebemos. E alguém disse: vocês falam demais da cruz, vocês falam demais da cruz. Olha, você não tem como falar muito da cruz, porque não é possível falar demais da cruz. As 12 pedras simbolizavam que o seu governo se envolvia completamente na cruz. Tudo o que ele faz. Você é salvo hoje por causa do que Jesus fez na cruz. O seu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro por causa do que Jesus fez na cruz. Glória a Deus. Alguns de vocês aqui, o médico diz que vocês vão morrer daqui a 6 meses.
mas você está aqui 6 anos depois por causa do que Jesus fez na cruz. Através das suas pisaduras somos sarados. Toda bênção que você tem é por causa do que Jesus fez na cruz. Logo depois que o Senhor começou a me mostrar essa verdade, o diabo, ele sempre vem. Eu não disse nada para ninguém, não mencionei, mas ele começou a mentir para mim. Tudo que ele diz é uma mentira. É como Washington, tudo que sai dali é uma mentira. Como aquela mulher que disse, ele fala assim, se ele piscar, fica de olho, hein? Se ele mover, fica de olho. Se ele abrir a boca, fica de olho. Mas se ele começar a falar, ele está mentindo. Aleluia! E o diabo começou a me dizer, e não parecia que era o diabo no começo, sabe? Ele é um anjo da luz. É uma luz meio fraca, mas ele é um anjo da luz. Ele falou, esse negócio que você está pregando aí da cruz, claro, existe um ou outro aqui que pode precisar, mas a maioria dos crentes estão bem. Você está perdendo seu tempo. Eu não disse nada para ninguém. Mas um domingo à noite o dono estava pregando. E ele fez a declaração. E ele não estava pregando a respeito de Moisés ou a libertação dos filhos de Israel, mas ele se assentou ali em meio à sua mensagem. E Moisés disse para Faraó, deixe ir o meu povo. Quando ele disse isso, a presença de Deus veio sobre mim. Literalmente eu comecei a chorar enquanto eu estava sentado ali. E o Senhor me disse, o que você está escutando é o diabo. O meu povo estão na mesma situação que os filhos de Israel estavam no cativeiro egípcio. Meu amigo, é uma péssima situação, mas se segura aí, o ajuda está a caminho, ajuda está a caminho, ajuda está a caminho, glória a Deus, ajuda está a caminho. Ele ouviu o seu choro, ele viu suas lágrimas e ele veio para libertar você. Glória a Deus. Alguém precisa glorificar nesse lugar. Todo o plano de Deus, que é a coisa mais sábia que Deus já fez, mais sábia do que a sua criação do universo, a redenção da humanidade. Oh, the love that drew salvation's plan. Oh, the grace that brought it down to man. Oh, the mighty gulf our God did span at Calvary. Eles dizem que... Tá bom, obrigado, Mike. Eles dizem que Sócrates, com todo o seu estudo, resumiu dizendo: devemos admitir que há o bom e há o mal. O seu estudante, Pluto, disse que há o bom e há o mal, mas há um grande abismo entre os dois. Aristóteles, estudante de Pluto, disse: há o bom e há o mal, há um grande abismo entre os dois. E nós somos ruins
o homem é mau e ele não sabe como chegar ao outro lado do abismo, ao que é bom. Oh, the love that drew salvation's plan. Oh, the grace that brought it down to man. Oh, the mighty gulf our God did span. At Calvary, mercy Quinta corda. was there and grace was free. Pardon there was multiplied to me. There my burdened soul found liberty. I can't hear you. At Calvary. Glória a Deus. Você me pergunta se eu prego na cruz demais? É aí sim que está a resposta. Você nunca pode deixar de falar. Você tem que cantar sobre a cruz. Glória a Deus. Todo o governo de Deus se envolve na cruz. E pregador, se você não entende isso, se ajoelhe e peça a Deus para te mostrar. Ele construiu o altar e cavou em volta, significando que a separação. Estamos nesse mundo, mas nós não somos desse mundo. Quando eu tinha 8 anos de idade, eu pedi ao Senhor para me dar o talento de tocar o piano. Eu não sei porque eu escolhi o piano, eu nem lembro, mas eu escolhi. Eu prometi a Ele que não queria usar para o mundo. E eu sou um filho, eu tinha acabado de ser batizado com o Espírito Santo e estava salvo já há algumas semanas. E eu mal podia esperar o pregador terminar de pregar, que eu queria subir até o piano. Eu pedi ao Senhor e honestamente eu comecei a fazer acordes e o meu pai disse, depois chegamos em casa, onde é que você aprendeu a tocar? E eu disse, você sabe quando? Você está praticando aqui na tia Estela? E eu falei, não, era a irmã da minha mãe, eles eram ricos e tinham um piano ali. Como é que você aprendeu a tocar? Eu disse, bem, eu pedi ao Senhor para me mostrar e ele já começou. Quando eu cheguei até a idade de 15 anos, isso foi antes do rock and roll. Não existia rock and roll naquela época. O Jerry Lee Lewis e eu mesmo, nós estávamos indo aos shows de talentos que tinham ali. Tinham shows de talentos, sabe, antes daquela hora do Ted Mack na televisão. Nós ganhamos todos os campeonatos que entramos, até que eles falaram pra gente, vocês podem participar, mas vocês não podem, vocês estão participando e só, porque os outros não, isso, eu não posso falar isso, mas vocês tocam muito bem, sabe, mas vocês não podem entrar no show. E eu me lembro de uma noite, nós tocamos em algum lugar, eu acho que foi no auditório, estava cheio. E começamos a tocar. Estávamos tocando rock, não sabíamos que era rock and roll, então não ficávamos culpados. Não, isso não está certo. E aquele pessoal ficou doido. Literalmente, eles ficaram malucos. Eles estavam gritando, sabe, jogando cadeira de um lado para o outro. A polícia teve que
sabe, nos levar para ali, para não rasgar nossa roupa. Então, os guardas nos colocaram no carro. O Jerry Lee, o pai dele, a mãe dele estavam conosco. O pai dele disse: você viu aquele povo? Você viu a reação deles? Não há limite para o que podemos fazer. Eu estava sentando atrás ali com o Jerry Lee. De repente, a promessa que eu fiz para Deus veio diante dos meus olhos. Eu não disse nada, eu não tinha dito nada, eu não toquei mais naqueles shows. Mas em um sábado, mais ou menos 3 semanas depois, um homem veio. Eu trabalhava para o meu avô, ele tinha um armazenzinho, eu trabalhava para ele nos sábados, fazia $4 por dia. E um homem entrou, não sabia quem ele era. Ele veio até mim e falou: filho, eu te escutei outro dia tocar naquele show que eu estou falando. Ele disse: eu sou dono de uma boate lá em Mississippi, que era apenas 10 milhas da nossa casa. E ele disse: eu vou te pagar $100 por semana se você vier sexta e sábado à noite e tocar algumas horas. Agora, $100 por semana não parece que é muita coisa hoje, mas era como se fosse $1.500 por semana agora. E $1.500 por semana para um menino de 15 anos? Tá brincando, né? Eu olhei para ele, e a promessa que eu fiz para Deus, eu disse: Senhor, me perdoe, mas eu não posso fazer isso. Ele disse: filho, você ouviu o que eu disse? Eu pago $100 para você por semana, por 2 ou 3 horas de música na minha boate. Eu disse: não posso. Por quê? Eu não disse a ele por quê, ele não ia nem entender, né? Ele não sabia disso. Mas glória a Deus, eu disse não. Glória! Como é que você quer dizer? Saia do meio do mundo e seja separado, diz o Senhor do Exército, e eu vou receber você para mim mesmo. Estamos no mundo, mas não somos parte. E aquele clube falou para mim: isso é de Deus. E eu vou diminuir porque meu tempo acabou, mas ele disse: pegue 12 barris, encha 4 deles com água, encha os outros 4 com água, e encha o terceiro e o quarto com água. E coloca a madeira no altar, típico da cruz, e corte o boi em pedaços, que é típico da terrível morte que o nosso Senhor sofreu no Calvário. E derrame os primeiros cântaros. Depois foi o segundo cântaro. Depois o terceiro, os 4 cântaros, que é uma tipificação da palavra de Deus. A água da palavra. Glória a Deus. Você quer saber no que acreditamos aqui? Aqui está. Eu gosto do que um pregador batista fez quando o IRS falou assim: me manda os seus minutos e a sua Constituição. E ele te mandou uma versão da Bíblia. Aleluia! Alguém tem que gritar. Alguém louva a Deus aí, meu filho. Comece a glorificar, porque é somente na palavra, é somente na palavra. E nós encorajamos você, nós encorajamos as pessoas. O que ensinamos e pregamos, olha aqui, através do livro. Olha através do livro. Não somente aceite o que dizemos, olhe o que estamos dizendo. Se você ver algo ali que você não entenda, nos pergunte. Você vai estar errado, mas pergunte a si mesmo.
Então, o grande profeta orando milhares e milhares e milhares de pessoas, ele disse: agora, o Deus que responde por fogo, que ele seja Deus. E ele orou e disse: Deus de Abraão, Isaque e Jacó, glória a Deus, que essas pessoas saibam que tu és Deus e que eu sou o teu profeta, e envio fogo. E a Bíblia diz que o fogo, que era uma figura do julgamento de Deus, veio sobre aquele sacrifício. Escute só, queimou, evaporou toda a água. Escute só, evaporou até mesmo a pedra, totalmente evaporou as pedras. E quando o fogo veio, que era uma figura do julgamento de Deus, que devia ter vindo sobre mim e sobre você. Alguns de vocês podem dizer: irmão Swagger, eu sou uma pessoa boa, eu não acho que eu mereço algo assim. Você nasceu merecendo algo assim. Mas, quando ele morreu naquela cruz, ele sofreu, recebeu todo o julgamento da morte, porque ele levou todo o julgamento da morte de todo mundo por todo o tempo. Nunca subestime o sangue derramado de Jesus Cristo. Nunca faça isso. E isso não é abraçando o pecado, mas o Lon, o Doni e o Gabriel e o Bob e o Davi pregaram e ensinaram que se você, o Lon disse bem, se você errar, já que você vai fazer algo errado, então leve ao Senhor e peça pelo lavar. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos lavar de toda injustiça. Ele é fiel e justo. E as pessoas começaram a gritar, é um termo estranho, eles tinham um artigo definitivo diante de Deus: o Senhor, Ele é o Deus. É a maneira que eles falaram: o Senhor, Ele é o Deus. E eu quero que você saiba que nós ainda estamos servindo o mesmo Deus, que o fogo veio do céu ali. Well, I'm free from the sins of tomorrow. Oh, yes, I'm free from the guilt of my past. I trade my shackles for a glorious song. I'm free, praise the Lord, free and blessed. Vamos cantar essa linda canção mais uma vez. E esse jovem aqui que veio até esse altar, ele veio aonde ele pode receber ajuda. Louvado seja Deus. E se Deus está falando com o seu coração, onde quer que você esteja nesse lugar, nós não vamos te envergonhar, eu te prometo isso.
Eu quero que você venha. Eu não estou pedindo para fazer parte da nossa igreja. Eu estou te pedindo para endireitar as coisas com Deus. E eu nunca vou parar. Eu me lembro de estar aqui falando a mesma coisa alguns anos atrás. Um homem alto estava sentado ali, eu não sabia quem ele era. E finalmente ele saiu dali e o Senhor continuou a me dizer: não, pare agora. Ele saiu, ele tinha 35 anos de idade. Entregou o coração para Jesus e ele morreu algumas horas depois com um ataque do coração. Venha, jovens, Deus abençoe vocês. Louvado seja Deus, aleluia. Eu quero que vocês venham. O Espírito de Deus está se movendo em corações aqui nesse lugar. Eu quero que você venha. O que você sente em sua alma, existem cristãos aqui que estão passando por dificuldade. Eu não sei quem você é, mas se você vier, Ele vai endireitar seu problema. Well, I'm free from the fear of tomorrow. Come on, honey. I'm free from the guilt of my past. Come stand beside her. I'm free. Come on now. From Cante outra vez agora. Deus está falando com você. Venha até aqui, esse é o seu momento. Venha, jovem, desça. Venha, jovem. I'm free from the guilt of my past. I'm trading my shackles for glorious song. I'm free. Praise. Cante outra vez, por favor. Outra vez, Brian. Glory to God. I'm free from the fear of tomorrow. I'm free from the guilt of my past. Trading my shackles for a glorious song. I'm free, praise the Lord, free and glad. Eu quero que você olhe para o irmão Swagger, por favor. Todos vocês que vieram até aqui. E eu quero dizer primeiramente para todos vocês que nos assistem também: bem-vindo ao seu lar. Aleluia. Bem-vindo ao seu lar. Glória a Deus. Há muito tempo atrás o Senhor me disse, Ele disse: não considere algo pequeno que as pessoas não sabem orar, a maioria não sabe. Diga a eles o que eles têm que dizer e os ajude, e diga a eles para acreditar, e eu vou salvá-los. Agora abaixe a sua cabeça e feche seus olhos. E vocês na televisão também, você na rádio, você na internet, repita: Pai Celestial, eu venho a Ti em nome de Jesus. Me perdoe os meus pecados, a maneira como tenho vivido, as coisas que tenho feito. Por favor, me perdoe. Lava-me com o Teu sangue precioso de toda iniquidade. Com a minha boca eu confesso o Senhor Jesus. Eu acredito que Ele foi ressuscitado dentre os mortos. Ele vive
E nesse momento, eu aceito a Jesus Cristo como o Salvador da minha alma. E eu faço dele o Senhor da minha vida. E de acordo com a sua palavra, que não pode mentir, eu sou lavado, eu sou limpo, eu estou perdoado, eu estou salvo. Glória a Deus. Well, I'm free.